O fato é que o Natal está aí, poucos dias. E com ele, com o Natal, vem as luzes, as árvores enfeitadas, as casas decoradas. E como não podia deixar de faltar o bom velhinho, em seu trenó, distribuindo presentes, descendo por chaminés. Não tem nada a ver com o nosso Natal, né? Porque no Brasil não tem casa com chaminé, no Brasil não tem neve, mas tudo bem, né? O Natal para muitas pessoas é isso. Tem um canal, não me lembro o nome dele agora, mas tem um canal que há um mês está passando 24 horas por dia, 24 horas por dia, veja bem, 24 horas por dia, por um mês, só filmes com temas natalinos. A Nil ama, e ela fica ali assistindo esses filmes, né? E a proporção que ela ama é a proporção que eu não amo esses filmes, né? Mas ela gosta, certamente deve ter alguém aqui que também gosta desses filmes, né? Então, fica lá aquela coisa toda, né? Sempre tem um romance, aquelas mulheres gostam, né? Daquele romance, que a gente sabe qual vai ser o final, né? No final os pombinhos vão ficar juntos, mas as mulheres ficam ali, né? Vendo o que vai acontecer, sabendo o que vai acontecer. Então o Natal é isso, são as luzes, os presentes. Para a maioria das pessoas, quando estávamos naquela situação normal, era uma oportunidade da gente se reunir com a família, e comer bastante, e comemorar, e festejar, trocarmos os presentes. Isso não é ruim, irmãos, isso na verdade é muito bom. Aproveitamos o momento para a gente confraternizar, rever pessoas que há tempo não víamos. Eu confesso para vocês que eu tenho boas lembranças dos natais da minha infância. Eu tenho boas lembranças. A minha família, meus pais, os meus tios não eram convertidos, aliás, muitos deles não são ainda. Mas eu tenho boas lembranças desses natais. Eu e os meus primos, meu irmão e os meus primos, a gente ficava ali perto da árvore, e a árvore montada, aquele monte de presente. Naquela época, eu não vou falar década não, mas naquela época, os tios compravam presentes para todo mundo. Então era aquela pilha de presentes, e a gente ficava ali na expectativa, né, de ganhar os presentes. De repente aparecia um Papai Noel desengonçado, e a gente criança, naquela fantasia de criança, a gente ficava olhando, e a gente ficava meio que desconfiado que a gente conhecia aquele Papai Noel, porque era algum tio, né, que se vestia e vinha ali trazer os presentes para nós. Então, tudo isso era uma diversão para nós, era uma diversão para a gente. Agora, uma coisa que nunca me disseram era o real sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal. Eu sabia que tinha a ver alguma coisa ali com o nascimento de Jesus, mas isso ficava em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque para uma criança que estava vivendo todo aquele contexto de presente, árvore, Papai Noel, o nascimento de Jesus era só um detalhe. Aquilo não era claro para mim. Mas com o passar do tempo, quando eu me converti, a partir do momento que eu tive encontro com Jesus na minha juventude, então eu pude entender o verdadeiro sentido do Natal. Então eu pude entender a partir do momento que eu tive encontro com Jesus, aquilo que ficava em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto plano, o nascimento de Jesus e o propósito pelo qual Ele veio, eu pude entender qual era o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira mensagem do Natal, o porquê que Jesus veio, o porquê que Ele nasceu. O Novo Testamento nos ensina que o nascimento de Jesus tinha um propósito. Quando a gente fala de Natal, a gente imagina, nós nos lembramos do nascimento de Jesus.
E para quem foi criado no catolicismo como eu, sempre vem à memória o presépio, não é isso? O presépio. Jesus ali, um bonequinho, normalmente loirinho, de olho azul, como se Jesus fosse loiro de olho azul, né? Um judeu nascido na Palestina, um bebê dinamarquês, finlandês, não faz o menor sentido, mas estava ali, o loirinho de olho azul, as vaquinhas, os bezerros, José e Maria, os 3 reis magos, né? Em filinha, cada um com o seu presentinho para Jesus. E então você tem essa imagem, o Natal, né? Mas o Natal ele vai muito além disso. O nascimento de Jesus, ele vai muito além disso, ele transcende a esse cenário que faz parte da nossa imaginação. Porque muito daquilo que se fala a respeito de Jesus, do nascimento dele, faz parte do folclore, como eu falei aqui dos 3 reis magos, né? A Bíblia não diz nem que eram 3, nem que eram reis, dão até nome para os 3, né? Tudo isso faz parte do folclore religioso. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu, isso é um fato, isso não é um mito, não é uma lenda, é um fato. O eterno, aquele que estava com Deus desde o princípio, o verbo divino, que estava com Deus e era Deus. O apóstolo João, que andou com Jesus, testemunhou no seu evangelho. Ele se fez carne, se fez homem, se fez ser humano, e nós vimos a sua glória. E João testemunha na sua primeira epístola: nós andamos com ele, nós tocamos nele, nós ouvimos a sua voz, nós comemos com ele, pousamos com ele, ele esteve entre nós, e nós vimos a sua glória. Jesus nasceu, mas ele nasceu para morrer, ele nasceu para morrer, e nasceu para morrer em nosso lugar, para morrer no seu lugar. Ele nasceu para morrer a sua morte, para que você pudesse viver a vida dele. Esta é a mensagem do Natal. A manjedoura de Jesus aponta para a cruz. A manjedoura de Jesus sem a cruz não faz o menor sentido. Ele veio para morrer, ele veio para entregar a sua própria vida. Qualquer mensagem de Natal que exclua isso, ela simplesmente é esvaziada, ela não faz sentido. Todos aqueles filmes que estão passando naquele canal que eu falei, 24 horas por dia durante um mês, nenhum deles fala a respeito de Jesus. As histórias são bonitas, são inspiradoras, histórias que falam de paz, de reconciliação, que falam do amor, que falam do amor romântico. Tudo isso é válido, é bom, mas eles excluem Jesus. E qualquer mensagem de Natal que exclua Jesus, então não é Natal, é qualquer outra coisa, mas não é Natal. Quando Jesus nasceu, alguns anjos apareceram para um grupo de pastores que pastoreavam suas ovelhas aos redores de Jerusalém, aos redores de Belém. E então, dentre aquela miríade de anjos, um anjo chegou para aqueles pastores e disse: hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Cristo, o Messias, o Senhor. Sabe o que é extraordinário nisso, irmãos? Talvez você não saiba, mas os pastores daquela época, e quando falo de pastores, não estou falando de pastor de igreja, estou falando de pastor de animal. Os pastores de ovelhas era uma profissão
muito mal vista. Um judeu jamais encaminharia o seu filho para ser um pastor de ovelhas. Os pastores eram mal vistos, era uma profissão marginalizada, mal vista. E aí, quando Jesus nasce, o seu nascimento é anunciado para pastores, porque Jesus é o nosso pastor, e Jesus chama a sua igreja do seu rebanho, e nós somos suas ovelhas. Isso não é lindo, irmãos? Isso não é maravilhoso? Olha a mensagem do anjo para aqueles pastores: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. Gente, quem que precisa de Salvador? Quem que precisa de Salvador? Só precisa de Salvador quem está perdido. Só precisa de Salvador quem está vivendo uma vida de perdição, de morte. Até Maria, que dizem que nasceu sem pecado, no seu cântico, lá em Lucas, ela disse: bendito seja o meu Salvador, porque Maria tinha pecado como eu e você. Até Maria precisava de um Salvador. Eu e você nascemos necessitados de um Salvador. Paulo diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e estão separados da graça, da glória de Deus. Jesus veio para ser o nosso Salvador, o nosso resgatador, porque nascemos mortos, separados de Deus, sem a vida de Deus. Não importa se você nasceu no famoso berço evangélico. Eu não sei onde os seus pais compraram o berço evangélico, mas o fato é que o teu berço evangélico não torna você uma pessoa convertida, salva, regenerada, porque até aquele que nasceu no berço evangélico precisa nascer de novo. Jesus chegou para Nicodemos, um homem, um exímio conhecedor do Antigo Testamento, fariseu, jejuava 3 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, orava em público, um homem com uma reputação ilibada perante os religiosos da sua comunidade judaica. Mas Jesus chegou para Nicodemos e disse: você precisa nascer de novo, você precisa conhecer a Deus, porque todos nós nascemos necessitados de um Salvador, e Jesus foi esse Salvador. Ele veio nos resgatar e pagar um preço, o preço do pecado que nós não poderíamos pagar. Ele veio morrer no nosso lugar, e o próprio Jesus disse que Ele veio para isso. Lá em João 10, versículos 15 e 18, Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou a minha própria vida, por minha própria vontade. Você se lembra quando Mel Gibson produziu e dirigiu aquele filme A Paixão de Cristo, que encenou com perfeição o que era uma crucificação romana? Um filme muito forte, mas ele reproduziu exatamente o que era, artisticamente, obviamente falando, o que era uma crucificação romana. E diante daquelas cenas tão fortes, suscitou-se uma discussão no meio judaico. Mel Gibson foi acusado de estar acusando os judeus de terem matado Jesus, e no meio da igreja então surgiu aquela discussão: quem foi que matou Jesus, os judeus ou os romanos? E na verdade não foram nem os judeus e nem os romanos que mataram a Jesus. Ele entregou a sua própria vida por mim e por você.
O Pedro quis proteger Jesus com uma espada. Quando ele estava sendo traído por Judas e os guardas do templo ali para prender o Senhor, Pedro sacou uma espada, foi para cima do servo do sumo sacerdote, cortou a orelha do sujeito. E Jesus disse para Pedro: Pedro, você está com essa espadinha aí? Você está com essa espadinha michuruca? Se eu precisasse de ajuda, eu clamaria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me proteger. Jesus não precisava de proteção humana, Ele não precisava da espada de Pedro. Ele entregou voluntariamente a sua vida. Nem romanos e nem judeus mataram a Jesus. Ele entregou a sua própria vida por nós. Como Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade. E Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele fez isso por amor, por nos amar. Um amor eterno, um amor que nós não podemos calcular a profundidade desse amor, a largura, o comprimento deste grande amor de Deus. O fato é que Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Você nasceu herdando o pecado dos nossos pais. A Bíblia diz que quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, porque ele era o legítimo representante de toda a raça humana. E aí Deus arquitetou um plano, e esse plano que Deus arquitetou foi impulsionado pelo amor de Deus por nós. Jesus vir para morrer pelos nossos pecados, e morrer a morte de cruz. Por isso, meu querido, que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente de percurso no ministério do Senhor. Jesus ir para a cruz não foi uma surpresa para o Senhor. Oh, que surpresa, vou ser crucificado. Jesus, ele veio para isso. Sabe para quem foi uma surpresa a morte de Jesus? Para todos os seus discípulos. Por isso que quando você vai para os evangelhos e você lê ali o que aconteceu com os discípulos assim que Jesus foi crucificado e morto, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles ficaram tristes, ficaram com medo, ficaram escondidos. Olha o relato de Lucas, dos discípulos indo a caminho de Emaús. Conversavam tristes a respeito do que havia acontecido com o Senhor. Eles não acreditavam que aquilo tinha acontecido com Jesus. Mas Jesus não foi pego de surpresa. A sua morte não foi um acidente de percurso no ministério de Jesus, na vida de Jesus. A morte de Jesus foi planejada pelo Pai. E este plano começou com o seu nascimento. A morte de Jesus para nos salvar começou com o seu nascimento. Ele nasceu para morrer. E Jesus, ele tinha plena consciência disso. Por várias vezes, Jesus disse para os discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, serei traído, eu vou sofrer nas mãos das autoridades judaicas, eu vou morrer, mas olha, eu vou ressuscitar. Jesus disse isso por várias vezes, mas isso estava como que não entrava no entendimento espiritual dos discípulos. Eles não conseguiam entender. Jesus falava, mas aquilo não entrava no ouvido deles, na compreensão deles. E isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para a gente. Porque sabe, irmãos, quando a gente não quer ouvir o que Deus está falando para a gente fecha os ouvidos e não tem o que faça a gente ouvir Deus.
porque a gente não quer ouvir o que Deus tem a nos dizer, a gente quer ouvir de Deus aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que a gente precisa ouvir. E quando a gente fecha os nossos ouvidos para aquilo que precisamos ouvir, a gente não ouve Deus. E quem que se prejudica? Nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração para o Espírito de Deus. Porque a gente tem o poder, irmãos. A gente tem o poder, a gente quer tanto poder, né? A gente tem o poder de encasquetar o nosso coração, e o Espírito está falando e a gente não quer ouvir. Você quer ver só? Vou dar um exemplo na Bíblia para você. Já dei um, vou dar outro. O povo judeu dos dias de Jeremias. Jeremias estava sendo usado por Deus. Olha, o cativeiro vai durar 70 anos. Deus está dizendo: vamos nos entregar aos babilônicos. A gente vai viver 70 anos lá. E se a gente se entregar, vai tudo correr bem. Deus vai nos proteger lá. A gente vai prosperar na Babilônia. E depois de 70 anos a gente vai voltar. Mas o povo não quis ouvir essa palavra. O que o povo queria ouvir? A palavra dos falsos profetas. E qual era a palavra dos falsos profetas? Não, o cativeiro vai durar 2 anos. Esse cativeiro vai ser uma marolinha. Esse cativeiro vai ser babinha. Vai durar pouco tempo. Vamos resistir. E Deus estava falando por meio de Jeremias. Jeremias apanhou, levou uma surra, foi colocado num poço, mas a palavra de Deus estava com ele. Por quê? Porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente não pode ser um povo de dura serviço. A gente tem que estar atentos para aquilo que Deus realmente está nos dizendo. E vou dizer uma coisa para você: quando você entende isso, quando você está aberto para aquilo que Deus está querendo te alertar, você vai enfrentar o que você tiver que enfrentar de uma forma muito mais fortalecido, muito mais fortalecido, porque Deus te avisou e você se preparou. Você não resistiu, você se preparou, você ouviu Deus. Por isso que eu falo para você: tome muito cuidado com as palavras que você ouve. Tome muito cuidado com aqueles que falam para você e entregam para você uma palavra em nome de Deus. Tome muito cuidado. Eu falava para uma família muito querida minha essa semana: aquele que fala em nome de Deus tem que ter responsabilidade com o que está falando. Aquele que fala em nome de Deus tem que ter responsabilidade, porque se eu estou falando em nome de Deus, eu tenho que sustentar o que eu estou falando. Eu tenho que sustentar, e eu sou responsável. E isso, gente, é uma coisa muito, muito, muito séria. Deus diz na sua palavra: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando eu não mandei falar. É por isso que o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 13, ele diz: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque de nós será cobrado o maior juízo. Ele fala na terceira pessoa do plural, ele se coloca entre os mestres da igreja. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquele que ensina a palavra, aquele que prega a palavra, aquele que fala em nome de Deus, fica esperto com o que você está falando para o povo de Deus, como homem de Deus, como mensageiro de Deus, como profeta de Deus, porque a gente vai ser cobrado com o maior juízo. Então você quer falar em nome de Deus?
Cuidado quando você for abrir a tua boca, porque você pode, em nome de Deus, estar matando gente, frustrando gente. E aí, quando não acontece aquilo que você falou que Deus ia fazer, não ia acontecer, sabe o que você causa no coração da pessoa? Duas coisas. Primeiro, a pessoa fica decepcionada com Deus, quando não deveria, porque se não aconteceu, não foi Deus que falou, porque se fosse Deus, teria acontecido. E segundo, a pessoa se sente culpada, porque ela acha que ela não teve fé para crer que Deus podia fazer. E esse sentimento de culpa, ele é esmagador, ele mata a pessoa aos poucos. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos o que ia acontecer, mas eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir. Jesus estava sendo claro, ele não falou por parábolas, ele não falou por metáforas, ele não usou analogias, ele não usou tipos, ele não usou figuras de retórica. Ele foi claro: eu vou para Jerusalém e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele fala: vocês vão sofrer, vocês vão ficar tristes, vocês vão sentir o baque, a tempestade bater no rosto de vocês, mas olha, no final vocês vão se alegrar, no final vocês vão comemorar, no final vocês vão regozijar-se no Senhor, porque eu vou reviver. Deus sempre tem uma palavra de esperança. Vai lá para os livros proféticos, todos eles, profetas maiores, profetas menores. Por que Deus levantava profeta lá no Antigo Testamento? Para enviar palavra de juízo, disciplina, advertência. O povo estava em pecado, e Deus dizendo: olha, eu vou disciplinar vocês. Mas sempre no final, havia uma palavra de restauração, de esperança, de vida, de perdão, porque é a palavra que Deus tem para você. Amém ou não amém? Irmãos, o que nós pastores queremos é que você cresça na fé, que você amadureça na fé, e que os desígnios de Deus, que são insondáveis para nós, sejam compreendidos da melhor maneira possível, dentro das nossas grandes limitações. Então, na última semana, Jesus já tinha falado aquilo tantas vezes, mas na última semana ele repete. Na última semana da vida de Jesus, ele indo para Jerusalém, caminhando, durante no caminho, subindo, porque Jerusalém fica no alto, no Monte Sião, e subindo para Jerusalém, ele chegou perto dos discípulos e disse mais uma vez para eles: eu serei entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Jesus sabia o porquê ele havia nascido. Ele nasceu para morrer, para nos resgatar dos nossos pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi o maior presente que você já ganhou na sua vida? Qual foi o maior presente que você já ganhou na sua vida? Qual foi o presente mais importante que você ganhou na sua vida? Qual foi o presente mais importante que você ganhou na sua vida? De todos os presentes que você ganhou, em todos os natais da sua vida, em todos os aniversários da sua vida, se você juntar todos esses presentes, se juntar todos esses presentes e juntar o valor financeiro desses presentes, se juntar o valor sentimental desses presentes, juntar todos esses valores,
tudo isso junto não chega perto, não chega nem perto do maior presente que o Pai enviou para você. E esse presente foi Jesus. Todos os presentes que você ganhou na sua vida não se comparam a esse grande e maravilhoso presente que o Pai enviou por amor a você. O seu próprio Filho amado, Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo João afirma no texto áureo da Bíblia, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo João não encontrou palavras para descrever este amor imenso de Deus, e disse que Deus nos amou de tal maneira, porque não há palavras para descrever a profundidade, a altura, a largura e o comprimento desse amor. Deus te amou de tal maneira, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em seu lugar. O presente que o Pai nos deu foi o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Jesus entregou a sua própria vida, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas. Jesus está vivo para sempre, e Ele foi recebido nos céus, e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe o que significa Jesus estar à direita do Pai? Significa um lugar de autoridade. Por isso que Ele diz: toda autoridade, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E Jesus está no céu, intercedendo por mim e por você, 24 horas por dia. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai, Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o maior presente de Deus para mim e para você. E hoje, Jesus, Ele nos oferece o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, a sua presença. Você sabe que a palavra graça, ela vem do grego charis, que significa um dom, que significa um presente. E isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho, com a mensagem das boas novas do Evangelho, porque a salvação é pela graça, não é pelo nosso merecimento, não é pelas coisas que fazemos, não é pela nossa justiça própria que somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. E o que Ele fez por nós? Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, e agora a salvação está disponível a todo aquele que crer, porque o Pai enviou Jesus, Jesus deu a sua própria vida, e agora o perdão de Deus está disponível a todas as pessoas. E se você entrou aqui nessa noite sem a certeza da salvação, se você que está me ouvindo aí na tua casa, nessa transmissão ao vivo, ou na gravação, porque essa mensagem ficará gravada aí no Facebook, ficará gravada aí no YouTube, se você está me ouvindo pelas nossas redes, e você não entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que há perdão de Deus para você. Irmãos, este é o maior presente que nós podemos receber na nossa vida: o perdão dos nossos pecados. Ao final do dia, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e saber que a graça de Deus está sobre nós. Ao final do dia, a gente se deitar depois de falar com Deus em oração, saber que não obstante as lutas, as dificuldades que temos enfrentado, as nossas vidas estão nas mãos dEle, a nossa vida está nas mãos dEle, e estamos seguros em suas mãos. Ainda que uma tempestade esteja acontecendo à nossa volta, a nossa vida está nas mãos dEle. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura pela mão.
Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, Ele compreende a nossa dor, a nossa aflição, a nossa humanidade, porque Ele se tornou humano. E a Bíblia diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece dos nossos sentimentos e emoções humanas, de decepção, de frustração, de medo, de dúvida. Ele se compadece porque Ele passou por isso. Ele não pecou, mas Ele sentiu as emoções humanas, sem pecar. Quando Ele esteve próximo da morte, Ele se colocou de joelhos no Getsêmani, e a apreensão de Jesus era tão grande, mas tão grande, que Ele suou gotas de sangue. O Pai enviou um anjo para consolá-lo, e ali ele falava com o Pai. E Ele por 3 vezes foi chamar os seus amigos, João, Tiago e Pedro, que estavam morrendo de sono, e Ele implorando: orem comigo, está difícil para mim. Gente, se Jesus passou por isso, imagine a gente. É por isso que quando você sofre hoje, quando você está passando por um sofrimento, Ele não condena você, mas Ele te entende, porque Ele já passou por isso. Às vezes você está sofrendo, né? E sabe, irmãos, não é todo mundo que está capacitado para ajudar o outro. Infelizmente, essa é uma verdade. E as pessoas, elas falam coisas para a gente quando estamos sofrendo. Elas não falam por mal, elas falam com boa intenção. Elas querem ajudar. Mas de repente está passando um maior perrengue na sua vida. A pessoa chega e fala assim: olha, isso não é nada, vai passar. Ah, não é nada? Não é nada para você, mas é importante para o outro que está sofrendo. Para o outro que está sofrendo, aquilo tem um significado, tem uma importância. Quando você fala para alguém que está sofrendo, isso não é nada, vai passar, você está dizendo para a pessoa: deixa de ser besta, isso é mimimi, isso é frescura sua. E às vezes espiritualizamos. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé, irmão? Alegre-se no Senhor. Cuidado quando você for querer dar uma palavra de ânimo para alguém. Cuidado, porque se você nunca passou o que a pessoa está passando, você não sabe o que é aquilo. E aí às vezes a gente tem que ouvir essas pérolas, né? Por isso que Jesus, Ele entende você como ninguém. Ele entende a sua dor, Ele entende as suas lágrimas, Ele entende as suas dúvidas, Ele entende os seus medos, Ele entende as suas angústias, Ele entende você. E Ele não somente entende, mas Ele se coloca do seu lado, Ele se coloca dentro de você pelo Espírito, Ele sustenta você, a tua alma, o teu coração, Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele chora com você. Jesus, Ele chora com você. Ele nunca te deixa, e Ele te entende. Amém? Jesus veio numa manjedoura para morrer numa cruz, e morrer pelos nossos pecados, e ressuscitar para a nossa justificação. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. A verdadeira mensagem do Natal, meus irmãos, a verdadeira mensagem do Natal não é de alguém descendo uma chaminé para te trazer presentes. A verdadeira mensagem do Natal é do Eterno que veio do céu e se fez homem para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar e viver para sempre, para que tenhamos a vida eterna. Esta é a verdadeira
mensagem do Natal. E somente aqueles que têm o Jesus vivo, vivendo dentro dele, sabe o que significa um Feliz Natal. Amém? Muito se fala, Natal é uma mensagem de esperança, mas só sabe disso quem tem Jesus no coração, porque Ele é a verdadeira esperança. Muito se fala, o Natal é uma mensagem de paz, mas somente entende isso quem tem Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele é a nossa paz. O Natal é um tempo de reconciliação. Só entende isso quem foi salvo por Jesus, porque Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos, você abrir o teu coração e falar com aquele que morreu, mas venceu a morte e ressuscitou. Irmãos, a presença de Jesus aqui é muito grande. A presença de Jesus aqui é muito forte. Ele está aqui neste lugar. Ele está entre nós, Ele está aí com você. Às vezes achamos que Deus Ele vai estar no terremoto, que Deus vai estar no fogo, mas muitas vezes Deus está na brisa suave, como naquele dia em que Deus falou com Elias. O Elias desejou a morte, Elias havia perdido as esperanças, Elias estava decepcionado com a vida, com ele, com as pessoas, e ele foi para o Monte Horebe para falar com Deus. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E aí veio uma voz suave. Então Deus falou com Elias, e Elias foi restaurado, Elias foi renovado, as forças dele foram renovadas, a fé de Elias foi renovada. É isso que Deus quer fazer com você nesta hora. Ele quer renovar você, Ele quer renovar as suas forças, o seu ânimo, o seu coração. Talvez esse seja o Natal mais triste da sua vida. Como foi para Jesus aquela Páscoa com os discípulos, certamente a Páscoa mais triste de Jesus. Foi a Páscoa mais triste de Jesus. Mas ele sabia que ao final de tudo, ele iria vencer, porque o Pai estava com ele. O Pai está com você. Ele é fiel, Ele não te deixa, Ele é poderoso para te sustentar, para te ajudar, para operar milagre na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, queremos colocar, meu Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Queremos colocar diante de Ti tudo o que somos, tudo o que temos. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas dores, o nosso sofrer, as nossas decepções, os nossos medos. Este Natal, Senhor, será um Natal diferente para a maioria de nós, mas em meio a tantas mudanças,
há tantas incertezas, nós temos uma certeza: que o Senhor é fiel e o Senhor não falhará. O Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca nos deixará sozinhos. A sua presença, ela é real, ela é poderosa, ela é fiel. Eu quero convidar você neste momento a voltar a tua alma para Jesus, a você voltar os teus olhos espirituais para o Senhor. A palavra de Deus diz que devemos olhar, correr com perseverança a carreira que Ele nos propôs, a vida que Ele nos propôs, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus agora. Olhe para o Senhor ressuscitado, vivo, à direita do Pai, olhando para você, estendendo as mãos para você, segurando em tuas mãos, abraçando você. Jesus é real, Ele está vivo, a presença dEle é poderosa, há poder no nome de Jesus. Ele é poderoso para mudar a história da tua vida, Ele é poderoso para mudar a história das pessoas que você ama, Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação, e Ele é poderoso para te sustentar na tempestade, Ele é poderoso para sustentar você. Não duvide de Jesus, não duvide da palavra de Deus, não duvide do amor de Deus, não duvide do cuidado de Deus. Mesmo quando você não entender o que está acontecendo, não duvide, creia, creia. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia em Deus. Creia no seu amor, creia no seu poder. Senhor, nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero colocar em tuas mãos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos. Quero entregar em tuas mãos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que está no nosso coração nesse momento. Senhor querido, nos ajuda nas nossas batalhas, nos ajuda em nossas lutas, nos ajuda, Senhor, a enfrentar as adversidades que temos enfrentado nesses dias, e que o Senhor nos sustente com a tua mão forte, e que o nosso coração esteja mais crente do que nunca no Senhor, que a nossa fé em Ti seja uma fé inabalável, que os nossos olhos estejam olhando para o Senhor, e confiando no Senhor, e que os momentos difíceis da vida, Senhor, não sejam para abalar a nossa fé, mas que sejam para prová-la e aprová-la. Que as adversidades da vida, Senhor, sejam oportunidades de crescermos no Senhor e de termos experiências gloriosas contigo, meu Deus. Que o Teu milagre se manifeste em nossas vidas, que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, que o Senhor nos abrace, nos acolha, nos envolva em Teus braços, Senhor. Que o Teu Espírito Consolador envolva a nossa vida, que o Teu Espírito Consolador, o Teu doce Espírito, sonde agora cada vida, cada pessoa, cada filho, cada filha do Senhor. Perscruta-nos, Espírito Santo, no mais profundo, no mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, e cura-nos, resgata-nos, sara-nos, renova-nos, santifica-nos para Ti mesmo, Senhor. Espírito Santo, dá-nos a beber da água que mata a nossa sede. Espírito Santo, dá-nos o pão da palavra que mata a nossa fome. Espírito Santo de Deus, nos fortalece na Tua força e no Teu poder.
Espírito Santo, entra na nossa mente e dissipa, Senhor, as sementes, os pensamentos, as ideias, as crenças que foram semeadas por Satanás. Ideias, Senhor, pensamentos que nos afastam de Ti, que não procedem da verdade, que muitas vezes foram semeadas por falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos, que nos afastam da verdade do Senhor. Que o Teu entendimento esteja no nosso entendimento, Senhor, que o Teu coração esteja no nosso coração, e que o Senhor nos faça olhar a vida com os Teus olhos, e que sejamos cheios, plenos do Teu Espírito. Fique de pé, meu irmão e minha irmã, levanta-te. Jesus diz para você: levanta-te, levanta-te, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, diz o Senhor. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Creia na palavra do Senhor. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo.